Nos últimos 3 vídeos eu falei acerca da natureza caída. E sentido, Senhor, de explicar acerca dessa natureza caída, porque às vezes se a gente não compreende a maneira como a gente deixou de ser filho de Deus, a maneira como o homem foi separado de Deus, às vezes a gente também não consegue compreender o que realmente aconteceu quando a gente se torna salvo, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então todos que nasceram depois de Adão, nasceram através do que a Bíblia chama de semente corruptível, a semente do homem. Quando nós nascemos dessa semente corruptível, fala que nós éramos por natureza filhos da ira. Quando a gente nasce dos nossos pais, nós nascemos com essa natureza do pecado. Então quer dizer, nós nascemos naturalmente pecadores. Quando Jesus veio, é muito importante a gente entender isso. Jesus veio para nos trazer de volta a posição que Adão foi criado por Deus, a posição de filho de Deus. Jesus veio anunciando um evangelho, anunciando um novo caminho para que a gente pudesse de novo nascer de Deus e passarmos a ter novamente a natureza de Deus. Poderíamos de novo ser filhos de Deus. Jesus ele veio anunciando uma mudança de natureza. Então a palavra de Deus mostra o que Jesus veio trazer. Ele veio trazer uma restauração nossa para com a família de Deus. Só que a questão é a seguinte: para que a gente pudesse se tornar filho de Deus, precisaria haver uma condenação daquela natureza caída. Deus, sendo justo, precisa condenar o pecado. Mas Deus, sendo amor, Ele não queria nos condenar juntamente com o pecado. Então como é que Deus poderia fazer isso? Então a maneira que Deus fez isso foi o seguinte: Ele se fez carne, Ele enviou seu Filho, que foi o único santo, o único que cumpriu a lei. Jesus não merecia receber o fruto da morte, a recompensa da morte, porque Ele nunca pecou. Só que a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5:21, fala que aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. A palavra de Deus fala que não só que Jesus carregou os nossos pecados, fala que Jesus se fez pecado. Ele carregou a própria natureza caída que nós tínhamos. E quando que ele foi feito pecado? No momento em que ele foi crucificado. Porque naquele momento Jesus foi separado de Deus. Mas a verdade é que a Bíblia aqui está falando que ele foi feito pecado. E Deus não tem comunhão com o pecado. Naquele momento foi quando Deus ele derramou toda a ira dele, derramou toda a maldição, toda a condenação do pecado, e ele condenou o pecado sim, mas não em mim e não em você. Ele condenou o pecado em Jesus Cristo. Por isso que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós já fomos condenados, mas não em nós, no corpo de Cristo. Nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, aqui está falando da nossa natureza caída, seja desfeita, para que não sirvamos mais ao pecado. Aqui fala que o velho homem foi crucificado com Cristo, e agora nós temos um novo homem, uma nova criatura. Então olha, esse novo homem é completamente novo. Você não é mais pecador. Você era um pecador, foi salvo por graça e agora você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, da mesma maneira, se isso é verdade, que tu foi feito pecador por causa da ação de um homem que não foi você, Adão, você não precisou praticar obras de pecado para você ser pecador. Você nasceu pecador sem praticar nenhuma obra de pecado. Antes mesmo de tu praticar pecado, você já era pecador. Da mesma maneira, quando tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, você se torna justo, santo, irrepreensível e inculpável antes mesmo de praticar qualquer obra de santidade. Em Romanos 5 fala isso. Versículo 17 fala assim: porque se pela ofensa de um só, se pelo pecado de um só homem, se pelo pecado de Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Então ele fala dom da justiça, que a justiça, você ser feito justo, é um dom, é uma dádiva de Deus, não é algo que tu alcança. Então fala: porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então ele está falando, por causa do pecado de Adão, você se tornou servo da morte. Mas agora, por causa da graça de Jesus Cristo e pelo dom da justiça, a dádiva da justiça, agora nós deixamos de ser servos da morte e passamos a reinar em Cristo. Versículo 18: pois assim como por uma só ofensa
veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Aqui está falando, olha isso, ele está mostrando os dois lados da moeda. Se um lado da moeda é verdade, o outro tem que ser verdade também. Ele está falando que por uma só ofensa, um pecado condenou todo mundo. Você foi condenado, nasceu condenado, por causa de um pecado que não foi você que cometeu, que foi Adão que cometeu. E aqui está falando que por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Quer dizer, todo mundo foi condenado por causa de um pecado que Adão cometeu. E agora ele fala, da mesma maneira, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Ele está falando da mesma maneira que tu foi feito pecador, não pelo teu pecado, não pelas tuas obras, mas por um só pecado que um homem cometeu, que não foi você, foi Adão. Da mesma maneira, você se torna justo pela graça de Deus, através de uma só obra de justiça, que não foi você que praticou, foi Jesus. Então, quer dizer, você ser feito pecador não tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer. E você ser feito justo não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Eu não estou dizendo que, então tu está querendo dizer até que todo mundo é justo automaticamente? Não, nós somos salvos por graça. Como é? Pela graça sois salvos através da fé, pelo meio da fé. Fala que nós somos salvos pela graça através da fé. Então a graça é o que Jesus Cristo fez por nós, mas você tem que ter fé para poder se apropriar da graça. Certo? Então, só aqueles que creem nesse sacrifício, que o efeito desse sacrifício que o Senhor Jesus fez vai se cumprir sobre eles. Mas o pagamento legal, o pagamento jurídico, legalista que tinha que cumprir, da condenação do pecado, da condenação da nossa natureza caída que merecia a morte, já foi cumprida em Jesus Cristo. E agora ele fez o sacrifício de substituição para que ele se tornasse como nós, se fosse condenado em nosso lugar, para que quando ele ressuscitasse, a gente pudesse ressuscitar com ele e se tornar santo. Quer dizer, ele se tornou pecado para que a gente pudesse se tornar justo, através do que ele fez por nós. Continuando. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, de novo de Adão, muitos foram feitos pecadores. Você foi feito pecador pela desobediência de Adão. Assim, pela obediência pela obediência de Jesus, muitos serão feitos justos. Então, o que te faz ser justo não são tuas obras de justiça. De novo, não são obras. Jesus não veio pregando mudança de obras, ele veio pregando mudança de natureza. E quando muda a natureza, muda as obras. Mas o que mudou primeiro, tu não tem que mudar as tuas obras para então ser justo. Você se torna justo gratuitamente pela obediência de Jesus, certo? Você se torna santo e justo gratuitamente pelo que Jesus Cristo fez. E daí você recebe essa nova natureza, você nasce de novo, você se faz filho de Deus e você recebe essa nova natureza santa de Deus. Você é conectado com Deus e isso passa a produzir santidade na tua vida. Então veja, da mesma maneira que nós nos tornamos pecadores, é da mesma maneira que nós nos tornamos justos. Certo? Nós recebemos gratuitamente a natureza do pecado, então da mesma maneira você recebe gratuitamente a natureza da justiça, através da fé no que Jesus Cristo fez. Então no momento em que você nasce de novo do Espírito de Deus e você passa a ser filho de Deus, isso implica que você passa a ter a mesma natureza de Deus. Então você passa a ser justo como Deus é justo, santo como Deus é santo, irrepreensível como Deus é irrepreensível, inculpável como Deus é inculpável. Na verdade, em Efésios 4:24, olha o que fala, rapidinho, vamos abrir aí comigo. Em Efésios 4:24 fala o seguinte: e vos revistais do novo homem, olha o que ele está falando para tu se revestir do novo homem, e isso eu vou falar mais para frente, mas ele está falando de você renovar o teu entendimento, te revestir, quer dizer, reconhecer quem você é nesse novo homem agora, certo? Então ele fala, e vos revistais
do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui está falando que esse novo homem que nasceu de Deus, ele é verdadeiramente justo e verdadeiramente santo. E aqui fala que esse novo homem é criado por Deus dessa maneira. Quer dizer, você não tem escolha de como ser. Quando você nasce do teu pai e da tua mãe, falando fisicamente, você não escolhe como você vai ser. Você não escolhe a tua altura, a tua cor de pele, cor dos teus olhos, cabelo de um jeito ou de outro. Por exemplo, na minha família, minhas irmãs, a maior parte das minhas irmãs, duas irmãs minhas nasceram com o olho claro. Pô, eu teria escolhido nascer com o olho verde, certo? Ou azul, mas eu não tenho escolha. Certo? Você nasce da maneira que você nasce, que é de acordo com a genética do teu pai e da tua mãe. Você não tem como escolher tua altura, tua cor de pele, cor dos olhos, cor do cabelo, não tem como você escolher. Certo? Você nasce da maneira que você nasce. Da mesma maneira, quando você nasce de novo em Cristo Jesus, você não tem como escolher mudar, você não tem poder sobre as tuas características. Se é Deus que te criou, Ele que define como você é. E aqui fala que Ele nos criou em verdadeira justiça e santidade. Agora olha o que fala em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 16, fala assim: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Certo? Tudo foi criado em Jesus. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Quer dizer, não só as coisas foram criadas por Ele, mas elas continuam existindo por causa dEle. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Aleluia. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por Ele, então Deus, havendo por Ele, por Jesus, havendo por Ele feito a paz entre os homens e Deus, a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio de Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, olha isso, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Está falando, vocês que antes eram inimigos de Deus no entendimento, pelas obras más de vocês eram estranhos, quer dizer, vocês eram separados de Deus, vocês não eram conhecidos de Deus, não tinham intimidade com Deus, eram estranhos de Deus. Fala, agora vocês foram reconciliados, agora contudo vos reconciliou, certo? Através do sangue da cruz. Versículo 22, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte. Então, através da carne de Jesus, de novo, que fala em Romanos capítulo 8, que Jesus, em semelhança do pecado, pelo pecado na carne, fala que Jesus, em semelhança do corpo do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. E aqui está falando a mesma coisa, que Jesus no corpo da sua carne, pela morte, quer dizer, através da condenação da morte que Ele recebeu na sua carne, para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aqui está falando que quando você crê no Evangelho, você se torna santo, irrepreensível e inculpável. Por quê? Porque você começa agora a andar em santidade, justiça, repreensível e culpável em todas as coisas? Não! Porque você gratuitamente nasce de novo nesse novo homem, criado por Deus, verdadeiramente justo, verdadeiramente santo. Por quê? Porque você passa a ser filho de Deus. Você passa a ter a mesma natureza de Deus. Você passa a ser esse novo homem. E esse novo homem não é mais pecador. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você não é mais um pecador. Quando as pessoas falam, não, porque as pessoas na igreja falam isso. Não, porque a gente ainda é pecador, né? Porque nós somos pecadores. Não, você não é pecador. Você não é mais pecador. Romanos 5, a gente acabou de ler, fala que por uma só ofensa muitos foram feitos pecadores.
Mas agora, da mesma maneira, pela obediência de um só homem, muitos foram feitos justos. Então, ou você é pecador, e isso você é por causa de Adão, da desobediência de Adão, certo? Pelo nascimento que você teve em Adão, ou você é justo, que você se torna pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Então, ou você é santo, ou você é pecador, ou você é justo. Você não tem como ser um justo pecador. Você não tem como ser, eu sou salvo, mas eu sou pecador ainda. Não, isso não é verdade. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você é santo, justo e irrepreensível. É imputada a você a justiça de Deus. Quer dizer, você te torna tão justo quanto Deus é justo. Por isso que quando Jesus ele começa a anunciar o Evangelho, ele fala, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado a vós. E é muito interessante, porque muitas pessoas elas têm uma imagem do que arrependimento é. E muitas pessoas pensam em arrependimento como uma pessoa, tipo, chorando e ajoelhada, falando, eu me arrependo disso, me arrependo daquilo, me arrependo daquilo outro, me arrependo daquilo outro. Apesar de isso, sim, pode estar incluído em um arrependimento genuíno, arrependimento simplesmente significa mudança de mente. Significa mudança de mente. Você mudar a maneira que você pensa, certo? Quando Jesus ele veio pregando o Evangelho, Jesus ele não veio pregando uma adição à sua vida, certo? Muitos veem o cristianismo como sendo... Muitos tentam incorporar Jesus Cristo à sua vida. Quer dizer, você está vivendo a sua vida, você tem a tua vida lá, e daí você, fica sabendo sobre Jesus. E daí você tenta adicionar Jesus à tua vida. Jesus não veio para ser adicionado à sua vida. Jesus veio para te dar uma nova vida. Mas para você ter essa nova vida, você precisa renunciar à antiga vida. Certo? E aqui que eu quero explicar uma coisa para vocês. Existe uma falta de entendimento na igreja, certo? Eu já passei por uma situação uma vez que eu fui numa igreja e nessa igreja tinha um pastor querido, homem de Deus, sincero no Senhor e tal. Mas é isso, é algo que um entendimento que às vezes a gente não vê, que a gente às vezes não vê na igreja, certo? Então, o que acontece? Em um momento, em um dia anterior, havia acontecido culto e tal, e Deus curou pessoas, muitas coisas aconteceram e tal. E uma menina, ela veio para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E ela foi lá e aceitou Jesus e entregou a vida dela para Jesus e tal. No outro dia, essa mesma menina veio para o encontro de novo. E a menina estava usando, no dia anterior, ela estava usando roupas bem curtas, certo? Roupas que, não são adequadas para você estar usando. E ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador e tal. E no outro dia, quando ela voltou para a igreja, ela voltou de novo usando roupas inadequadas. E depois esse pastor, ele ficou, ofendido, porque, caramba, como assim aceitou Jesus? Não aceitou Jesus de verdade? Como é que pode ter aceitado Jesus de verdade e vir de novo usando essas roupas? Por que às vezes a gente tem esse entendimento, não, se a pessoa realmente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ela vai agora voltar completamente diferente. Porque a questão é a seguinte, se tu tem uma ideia do cristianismo como sendo uma mudança de obras, você vai sempre cair nisso. Você vai ver pessoas que, aceitaram Jesus hoje e amanhã praticaram erros, conforme elas, mesmos, às vezes, pecados que elas praticaram antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e você vai olhar para isso e você vai falar, essa pessoa não se arrependeu verdadeiramente. Porque se ela tivesse se arrependido verdadeiramente, ela já não estaria mais fazendo isso. Apesar de sim, uma pessoa poder aceitar Jesus e não ter aceitado verdadeiramente, não ter se arrependido verdadeiramente, e não provar a mudança que Jesus traz quando você faz isso, isso pode acontecer. Tem muitas vezes que as pessoas olham para uma semana depois que a pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador e veem erros na vida daquela pessoa, iguais a erros que ela tinha antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e julgam que aquela pessoa não verdadeiramente se arrependeu porque ainda caiu nos mesmos erros que antes de aceitar Jesus ela caía. A questão é que Jesus ele não veio pregando uma mudança de obras, ele veio pregando uma mudança de natureza. Quando você tem uma nova natureza, você passa a mudar as suas obras, sim. Só que a questão é a seguinte, quando a palavra de Deus fala que nós temos que rejeitar a antiga vida, entenda o que eu estou querendo dizer, certo? Não está querendo dizer que tu, a partir de agora, tem uma lista de regras que você vai ter que seguir para poder então se encaixar no padrão de cristão. Quando fala de você
se arrepender da antiga vida e receber essa nova natureza, está falando de uma decisão de coração. Porque nenhum homem tem a capacidade de se transformar. De novo, quando tu é servo do pecado, você não tem a capacidade de andar em santidade. Você não tem a capacidade de andar na justiça de Deus. Certo? A única maneira de tu ter essa capacidade é você se tornando justo gratuitamente pelo sacrifício do Senhor Jesus. Mas para você provar desse novo nascimento, para você poder provar dessa nova vida, você tem que tomar uma decisão de rejeitar a antiga vida. Você tem que tomar uma decisão de eu escolho morrer para o meu velho homem. Eu escolho morrer para a vida que eu tinha antes. E de novo, isso não é no teu próprio esforço. Muitas pessoas escutam isso, elas pensam, tá bom, eu rejeito a minha antiga vida, e elas tentam operar nas suas obras da carne a mudança que deve vir do Espírito Santo de dentro para fora. E muitas vezes elas acabam caindo em legalismo, o que acaba prendendo elas debaixo do pecado. Fala, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se você tenta viver a vida de santidade através da lei, você vai dar força ao pecado e você não vai conseguir viver em santidade. A santidade, ela vem como fruto da nova natureza pela graça de Deus. Então, olha que interessante. Então, você rejeitar o antigo homem para poder receber o novo homem é uma decisão de coração. Olha o que fala em Romanos 6. Versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Aqui está falando que se tu te apresenta, você te submete para ser escravo de algo, você se torna escravo daquele a quem você se coloca em obediência, certo? Então, ou do pecado para a morte, isso foi o que aconteceu com Adão. Adão se colocou como servo do pecado e ele passou a estar debaixo da morte, ou da obediência para a justiça. Ou você se coloca debaixo da obediência. Obediência, se tu fizer um estudo na Bíblia sobre obediência, você que vê que fé e obediência na Bíblia é tido como a mesma coisa. Quando você vê em Hebreus capítulo 4, que fala sobre entrar no descanso do Senhor, falando, isso referindo-se à salvação do Senhor, fala que os que não entraram, então, de novo, ele usando o exemplo dos homens que saíram do Egito e que não conseguiram entrar na terra prometida, fala, e eles não entraram por causa da sua incredulidade. E depois mais para frente ele fala, e visto que não puderam entrar por causa da sua desobediência. Então ele linka desobediência com incredulidade e obediência com fé. Tá? Até em outra epístola fala que nós pregamos a obediência da fé entre os gentios. Então aqui está falando de uma obediência, não obediência de não, a partir de agora eu vou organizar toda a minha vida em santidade. Não, está falando de uma obediência de fé, e vocês vão ver que é disso que está falando. Fala de novo, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido, está no pretérito, está falando de algo passado, tendo sido servos do pecado, está falando de antes, não de agora que tu é filho de Deus, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Aqui fala de uma obediência de coração. Como é que a gente é salvo? Romanos 9, a partir do versículo 10, fala que, a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Posto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então aqui está falando, é disso que está falando. Quando você era servo do pecado, e daí você obedece de coração. Quer dizer, você muda a tua mente. Vem o Evangelho dizendo, ei, você não foi criado para isso. Jesus veio para pagar o preço pelos teus pecados, para tu ter uma nova vida. Essa vida você não foi criado por Deus para viver. Jesus, ele morreu no teu lugar, para que você possa se tornar filho de Deus novamente. E daí quando a pessoa entende isso e ela muda a mente, ela compreende e concorda, nossa, eu quero isso, eu quero essa nova vida, e ela rejeita a antiga vida, é uma escolha de coração. É uma obediência de coração. Agora olha o que fala. Olha que interessante.
Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A palavra servos aqui é literalmente escravos. Então está falando, você era escravo do pecado, pecador, você ouviu o evangelho, creu, obedeceu de coração, e naquele momento, você deixa de ser, você entra na morte e ressurreição de Jesus. O teu velho homem perde o poder sobre você, e você nasce de novo em Cristo Jesus, e você passa a ser agora escravo da justiça. Da mesma maneira que você era escravo do pecado, e essa natureza do pecado te impulsionava a pecar, agora, naquele instante, você passa a ser escravo da justiça. E agora, essa nova natureza passa a te impulsionar a justiça, a justificação, a santificação, a santidade. Tá? Continuando, olha isso aqui. Ele fala, porque quando éreis servos do pecado, quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça. O que ele está querendo dizer? Está falando que quando você era servo do pecado, mesmo que tu praticasse obras de justiça, isso não te fazia justo. Certo? Aqui está falando que quando tu era servo do pecado, você estava livre da justiça. O que está querendo dizer que quando você é servo do pecado, você não consegue fazer coisas justas? Não é verdade, porque todos nós, quando éramos servos do pecado, a gente conseguia fazer obras justas, certo? Se você recebeu um troco errado e você devolveu o troco errado, isso é uma obra justa, certo? Então, a gente tinha capacidade de fazer obras justas, mas isso não nos fazia justo. Por a gente ser servo do pecado, por a gente fazer obras justas, isso, mesmo assim a gente estava livre da justiça. A gente não se tornava justo por praticar obras justas. Se isso é verdade, da mesma maneira, agora que tu foi feito escravo da justiça, mesmo que tu ainda possa pecar e cair em certos pecados, isso não te faz ser pecador, porque em natureza você é santo e justo. Da mesma maneira que antes você era pecador em natureza e você fazia obras justas, isso não te fazia ser justo, da mesma maneira agora, pelo sacrifício de Jesus, você é justo, e mesmo quando você pratica pecado, isso não muda a tua natureza, você continua sendo justo. Você continua sendo santo. Você continua sendo irrepreensível. Isso é incrível. Olha o que fala. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Fala, qual era o fruto dessa natureza pecaminosa que vocês tinham? Qual era o fruto? Ele fala, esse fruto que vocês tinham, vocês hoje se envergonham. Por quê? Porque o fim dessa natureza do pecado é a morte. Agora olha o versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aqui está falando que quando você obedece de coração ao Evangelho, instantaneamente você sai da servidão do pecado e passa a ser servo da justiça. Você deixa de ser servo de obedecer o espírito que opera nos filhos da desobediência e você passa a ser servo de Deus. E daí que fala que você tem o fruto para a santificação. Quer dizer, quando você era servo do pecado, você tinha frutos de morte. Agora que você é servo da justiça, você tem frutos de santidade. Entendam, santidade é um fruto, não é uma raiz. Por isso, às vezes, a gente pode ver pessoas que aceitaram Jesus genuinamente, renunciaram à sua antiga vida, mas ainda acabam depois caindo em certas coisas que elas praticavam antes mesmo de aceitar Jesus. E muitas pessoas olham e falam, ficam bravas, não aceitou Jesus verdadeiramente? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que a pessoa aceitou sim Jesus verdadeiramente. Aqui fala que a santidade é um fruto. A partir desse momento, agora o Espírito Santo vai começar dentro de você a gerar uma transformação de dentro para fora. Fruto é algo que vem depois da raiz. Para uma árvore dar fruto, você tem que plantar uma semente. Essa semente tem que eclodir, tem que crescer, tem que criar raízes, tem que começar a planta a crescer, a se fortificar, até que ela começa a produzir frutos. E existe um processo. E aqui fala que santidade é um fruto. Você não se santifica para ser filho de Deus. Olha isso aqui.
Você não se santifica para ser santo. Você se torna santo imediatamente, gratuitamente, pelo sacrifício do Senhor Jesus quando você crê nele. E daí isso vai produzir santidade em você. Isso vai produzir santidade na tua vida. Vai ser algo natural que o Espírito de Deus, que agora habita dentro de você, vai produzir na tua vida. Santidade é um fruto, não é uma raiz. Então uma pessoa pode ter aceitado Jesus verdadeiramente e ainda ter coisinhas na vida dela que não está de acordo com Deus. E depois eu vou explicar como é que isso acontece, certo? Como é que eu posso ser santo e mesmo assim ter a capacidade de pecar. E vou explicar isso mais pra frente. Mas a questão é, você olha pra pessoa e fala, pô, será que ela aceitou Jesus verdadeiramente? Cara, muito provavelmente sim. Se ela foi sincera no seu coração, óbvio que sim. Óbvio que sim. E se você simplesmente deixar o Espírito Santo fazer a obra naquela pessoa, você vai ver que através do crescimento dela nessa nova vida, ela vai produzir cada vez mais santidade. Uma das primeiras coisas de mudança e de fruto de santidade que você vê na tua vida é um incômodo com o pecado. Então, tem pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e depois caem no pecado que elas cometiam antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador e delas vêm se sentindo condenadas. Cara, você não sabe, cara, eu tô me sentindo condenado, pô, eu caí naquilo, tô me sentindo mal e tal. E elas não percebem que só o fato de elas estarem falando isso já mostra que algo mudou no coração delas. Já mostra que elas não são mais a mesma pessoa. Porque antigamente você pecava e fazia isso e você não estava nem aí, você gostava de pecar. Você gostava de fazer isso. Era legal, era massa, era uhul. Você contava para os amigos o pecado que você cometia. Quer dizer, você nem se importava, você gostava. E agora você pratica a mesma coisa que antes você gostava e agora você se sente mal. Você sente algo ruim, sente que, cara, você não gosta. Algo mudou dentro de você. Você deixou de ser servo do pecado para ser servo da justiça. Você é santo, justo e irrepreensível, gratuitamente, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Entendam? Não é apenas posicionalmente. Pessoas falam, você é santo posicionalmente lá no céu que tu realmente vai ser santo. Não. Você passa a ser santo, irrepreensível e culpável literalmente quando tu aceita Jesus como Senhor e Salvador. E isso está falando do teu novo homem espiritual, tá? E eu vou explicar melhor isso. Mas então santidade é um fruto, não é uma raiz. É um fruto. Mas você se torna santo, então as obras de santidade é um fruto. A natureza santa é uma dádiva. A natureza santa é um dom de Deus. A natureza santa, esse nascimento de novo, é algo que você recebe gratuitamente ao crer em Jesus Cristo. E isso é incrível, quando você entende isso. Por isso, muitas pessoas não entendem isso e elas ainda se veem como ainda pecadoras. Eu não sou pecador. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou santo, irrepreensível, inculpável. Você pode falar, tá, você está querendo falar que você não erra nunca? A mentalidade, a consciência de pecado faz as pessoas fazerem essa pergunta. O que eu estou falando é que, através do que Jesus Cristo fez, o que Ele diz na palavra de Deus sobre a minha pessoa é verdade. Se Ele diz que eu sou santo, irrepreensível e culpável, quem é eu para dizer o contrário? Quem é você para dizer o contrário? Seja Deus verdadeiro, sempre todo homem mentiroso. Eu sou santo, irrepreensível e inculpável, pelo sacrifício do que Jesus fez. Você é santo, irrepreensível e inculpável, criado em verdadeira justiça e santidade. Esse novo homem que você se tornou ao nascer de novo em Cristo Jesus. Com essa nova natureza, onde você é um com o Espírito de Deus. Você tem os mesmos atributos de Deus. Você é filho de Deus. Quero contar um testemunho muito legal que aconteceu numa cidadezinha do interior de Santa Catarina que eu morei um tempo. Tinha esse cara que ele era viciado em drogas, viciado em cocaína e outras drogas pesadas, isso desde muito jovem. E esse cara, ele tinha problema com homossexualismo, certo? Ele era homossexual. E a família dele, por muitas e muitas vezes, tentou fazer com que ele se livrasse desse vício de drogas, certo? E ele foi em vários centros de reabilitação e tal, e nunca tiveram sucesso, nunca conseguiram com que ele realmente se livrasse das drogas, certo? E a família é uma família que tinha um certo poder aquisitivo e mesmo assim, levando ele em clínicas boas, não estavam conseguindo fazer com que ele se livrasse das drogas, certo? E daí tinha uma irmã que participava dos nossos estudos bíblicos,
lá naquela cidade, que estava trabalhando no comércio onde a família desse homem trabalhava, eles eram donos desse comércio. E ela pegou e comentou, ela falou, olha, tem um irmão que dá estudo para nós e tal, se você quiser eu posso chamar ele para orar pelo teu filho. E daí a família concordou, falou, não, tudo bem, pode vir. E daí eu fui lá, fui eu e foi mais uns 5 irmãos. E cara, eu fui lá e preguei o evangelho para ele. E eu preguei exatamente isso aqui. Olha isso, ele era viciado em drogas, nunca tinha conseguido se livrar disso, mesmo indo para várias habilitações. E ele tinha problema com o homossexualismo. Na verdade, quando eu fui lá falar o evangelho para ele, o namorado dele estava no quarto, enquanto a gente estava na sala falando de Jesus para ele. Eu falei de Jesus para ele, falei do evangelho, falei exatamente isso aqui. E eu falei, você está pronto para aceitar Jesus como o Senhor da tua vida? E ele falou bem rápido, falou, eu estou pronto, eu quero essa nova vida. Eu falei, não, calma aí, ei, espera, calma aí, tem certeza? Você pode pensar, caramba, Natan, como assim? Você tem que aceitar o mais rápido possível. Não. É isso que faz com que pessoas falem qualquer oração e você acha que a pessoa já entregou a vida para o Senhor. Para tu ter a nova vida, você precisa rejeitar a antiga. É uma decisão de coração, mas precisa haver essa rejeição da antiga, essa decisão de eu não quero mais a antiga vida. Eu falei para ele, eu falei assim, não, calma aí. Tu tem certeza que você quer aceitar Jesus como Senhor da tua vida? Ele falou, eu tenho certeza. Eu falei assim, cara, você está entendendo que a tua vida vai mudar? Ele falou, não, eu estou entendendo. Eu falei assim, não, calma aí. Você está entendendo que você não vai ser mais a mesma pessoa? Você vai deixar de ser esse cara. Esse cara vai morrer. Você vai ser uma nova pessoa. Você vai ser transformado. Tem certeza que você quer? Ele falou, eu quero. Eu falei, então tá bom. Ele orou para aceitar Jesus como Senhor Salvador. Orei por ele. Fomos embora. Eu nunca mais vi ele. Mas a cidadezinha de 9 mil habitantes, você fica sabendo de tudo que acontece. Hoje, esse cara, ele está livre das drogas e está casado com uma mulher. Ele foi livre das drogas, livre do homossexualismo, certo? Livre da vida de pecado que ele vivia. E olha que interessante, eu não fiquei atrás dele ligando para ele, dizendo, ei mano, já parou de fazer aquelas coisas lá que você sabe que é errado? Já parou de usar droga? Você já parou de pecar? Eu não fiquei atrás dele, não fiquei mandando e-mail para ele, não fiquei puxando ele para tipo, ei mano, vamos lá, endireita tuas obras. Ele entendeu a questão da morte do velho homem e o novo homem que ele seria. Ele entendeu que ele estava tomando uma decisão de rejeitar aquele homem que ele era e ter essa nova vida. E por ele ter entendido isso, e por ele ter crido nisso, ele obedeceu de coração a forma de doutrina que ele foi entregue. E daí ele foi libertado do pecado, foi feito servo da justiça e servo de Deus, e ele teve fruto de santificação na vida dele como resultado dessa nova natureza que ele recebeu. Não foi por influência minha, não foi foi o Espírito de Deus que veio, habitou dentro dele e transformou a vida dele completamente. Com uma só oração. Entende? É isso que eu estou querendo dizer. É essa natureza. Você precisa ter uma nova natureza. Necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. E quando você nasce de novo, irmãozinho, você é filho de Deus. Você é santo. Você é irrepreensível. Você é inculpável. Amém? Espero que tenha ajudado vocês. Eu sei que pode ter mais dúvidas, te gerar dúvidas. Isso que, quando a gente começa a falar sobre isso, às vezes tem coisas, faltam peças ainda que eu vou estar botando aqui depois para a gente entender como é que isso funciona. Mas espero que tenha sido uma bênção para vocês. Deus abençoe vocês e até a próxima.